todas e a... Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo, deputado Ulisses Mauro da Silveira, agradeço o prestígio de vocês, da audiência, agradecer a nossa equipe técnica, ao Jussier e toda a sua equipe de comunicação da escola, aos palestrantes, que vou apresentar em seguida, porém antes convidá-los também para a live de amanhã. Amanhã nós teremos a live, vai tratar sobre mulheres que fazem história na política. Nós encaminharemos os horários, estarão no na nossa página do Facebook, na Assembleia da Escola do Legislativo, e desde já, então, convido vocês para essa importante atividade. Como todos sabem, apesar da pandemia, as eleições estão garantidas, estão mantidas, e todo ano, né, as eleições, as regras eleitorais, elas sofrem alterações. Então, mais do que importante, a Escola do Legislativo está trazendo esse tema, principalmente a você que é candidato ou candidata, desculpe, e que tem interesse em realmente estar dentro das regras e das normas eleitorais para esse pleito que se avizinha, agora no dia 15 de novembro, e para isso a Escola do Legislativo trouxe 3 renomados nomes para fazer esse debate, com experiência acadêmica, com experiência profissional e uma militância enorme no campo da legislação eleitoral, e que eu faço em seguida, então, as apresentações. A nossa primeira palestrante é a Gabriela Schelp, ela que é advogada, advogada eleitoralista, pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Pontifícia da Universidade Católica de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão Eleitoral do IASC, do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, e a secretária da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Teremos como mediador desse debate o Dr. Mauro Presoto, advogado experiente e professor de Direito Eleitoral e mestrando de Direito na UFSC. E também teremos a presença da doutora Cláudia Bressan, que é advogada eleitoralista, mestre em Direito pela UFSC, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IASC e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santa Catarina. Então, para mediar esse debate, mas também para fazer as suas considerações, trazer suas informações, eu convido o doutor Mauro Presoto para iniciar os trabalhos, lembrando aos que estão nos assistindo que vocês podem fazer as suas perguntas, intervenções pelo chat, e que ao final desta nossa... nos últimos minutos da live, a gente vai tentar, então, atender as perguntas e também debater sobre os assuntos que vocês nos trouxerem para o debate. Uma boa live a todos, uma boa tarde e muito obrigado pela audiência. Muito bem, boa tarde a todos, um prazer enorme estarmos aqui nesta tarde de hoje para dialogarmos um pouquinho sobre o processo eleitoral, tratarmos sobre as novas regras, as regras aplicáveis à eleição de 2020, com a participação destas duas excelentes profissionais, renomadas profissionais do direito eleitoral de Santa Catarina e do Brasil, que já foram devidamente apresentadas, né? Então, estando todos apresentados, nós vamos direto aos temas, né, de hoje, para as exposições iniciais, e depois seguimos com as perguntas que chegarem sobre os diversos temas. E eu já começaria provocando aqui uma primeira consideração a respeito do calendário eleitoral, né? Já é de todos conhecidos que nós tivemos uma alteração no calendário eleitoral deste ano por conta da pandemia do Covid-19, então o Congresso Nacional acabou aprovando um novo calendário. Mas, para além das mudanças de datas, nos parece que nós temos também algumas outras mudanças significativas decorrentes da alteração dessas datas, ou da data da eleição, trazida aí pela Emenda Constitucional 107. Então, eu começaria colocando, doutora Cláudia, a oportunidade para que a senhora nos trouxesse aí, então, quais os principais impactos decorrentes desta alteração da data das eleições, da mudança do calendário eleitoral para a eleição de 2020. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Um prazer estar aqui
mais uma vez na Escola do Legislativo, podendo interagir com esse público, com os pré-candidatos, né, advogados, todos os interessados na área eleitoral, e agradecer, né, mais uma vez o convite, a deputada Marlene, o presidente Júlio Garcia, que sempre, né, abriram as portas, né, da Casa Legislativa para a gente poder transmitir conhecimento, poder passar um pouquinho daquela nossa experiência, né, no dia a dia da advocacia. Então, tenho que agradecer, né, muito à escola por essa oportunidade. Mas, meu amigo Mauro Presotto, quanto à emenda constitucional 107, o que eu destaco aqui, né, o maior impacto, na verdade, são as datas das eleições, né, que alterou consideravelmente para 15 de novembro e 29 de novembro para o segundo turno. Mas da emenda eu extraio algumas datas importantes que os pré-candidatos devem observar, que é a data da convenção, que alterou, que foi para o dia 31 de agosto a 16 de setembro. Nós temos também a data dos registros, que ficou para dia 16 de setembro a 26 de setembro, e a propaganda propriamente dita, que começa no dia 27 de setembro e não a partir do dia 26 de setembro. Então, essas datas eu entendo muito relevantes aos pré-candidatos, né, e os futuros candidatos observarem a data, né, da propaganda a partir do dia 27 de setembro. E também outra prazo que eu entendo bastante relevante é o prazo da desincompatibilização, aqueles atingidos pelos 3 meses, né, que não foram considerados preclusos ainda. Então, esse prazo dos 3 meses ele também foi prorrogado e precisa se afastar, né, esses atingidos pelos 3 meses, até o dia 15 de agosto. Fora isso, também temos aqueles profissionais da comunicação, e aqui eu faço uma colocação mais estendida do que diz a legislação, que fala daqueles profissionais de comunicação, rádio e TV, e eu incluo aqui também os profissionais de internet, né, porque a gente tem hoje rádio transmitida via internet ou pelo Facebook. Então, para preservar a igualdade, né, que nós temos que preservar essa isonomia, essa igualdade, então, esses profissionais da comunicação, numa interpretação mais extensiva do que está na legislação, o prazo também foi postergado para 11 de agosto. Então, essas são as datas, né, do calendário, Mauro, que eu entendo relevante trazer aqui para todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bem, doutora Cláudia, muito obrigado. E aqui, alguns pontos que a senhora nos traz aqui, que nos destaca, e um deles que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e daí já aproveitando para passar para a doutora Gabriela, para as suas contribuições, o início da propaganda eleitoral, né, como sendo o dia 27 de setembro, ou seja, uma mudança significativa, né, no calendário eleitoral, este ponto que este momento do processo eleitoral que é muito aguardado, né, pelos candidatos, o momento em que os candidatos vão poder interagir com os eleitores, né, no sentido de buscar o voto, conquistar o voto desses eleitores, para então alcançar uma cadeira no Poder Legislativo. Então, por isso, agora nós não estamos vivendo, então, ainda o processo de campanha eleitoral propriamente dito, onde a propaganda eleitoral pode ser veiculada. Estamos naquilo que se denomina de pré-campanha, não é, doutora Gabriela? E aí eu gostaria que a senhora nos trouxesse aí algumas contribuições, alguns pontos relevantes. O que é permitido? O que é que esses pré-candidatos, esses filiados ao partido político, podem fazer neste momento, no momento da pré-campanha, ou seja, antes do dia 27 de setembro, sem ferir a legislação e sem ter aí como consequências, ou como consequência, eventuais sanções. O que nós teríamos aí de possibilidades para este período? Então, primeiramente também agradecer, né, a oportunidade de estar com esses profissionais espetaculares, a escola que sempre abriu as portas e sempre possibilita que nós estejamos passando conhecimento e respondendo as dúvidas de todos aqueles envolvidos no processo eleitoral, desde cidadãos, os eleitores, como os candidatos. Quanto à pré-campanha em si, ela chegou na eleição de 2016, quando nós tivemos uma diminuição do tempo de campanha. Então, ela facilita muito esse posicionamento político desses que pretendem ser candidatos, enquanto eles se colocam como pré-candidatos. E esse é um cuidado que tem que ter. Eles não podem anunciar como candidatos, sempre como pré-candidatos. Eles têm que ter alguns cuidados, porque tem algumas vedações específicas, por exemplo, não pode haver um pedido de voto,
explícito ou mesmo um implícito muito escancarado, que não é tão implícito assim, mas não pode acontecer, mesmo que a gente fale, não, eu estou pedindo apoio. Quando o apoio, ele pode ser trocado numa frase, por exemplo, por voto, eu peço seu apoio, eu peço seu voto, o sentido é o mesmo. Então, a gente está aí com um pedido de voto bem escancarado e isso não pode acontecer. Mas, nesse período, o pré-candidato ele pode participar de várias coisas. Esse é o período onde ele vai se apresentar, ele vai falar sobre as suas plataformas, quem ele é, o seu histórico, o que ele fez, ele vai se posicionar naquele meio, ele vai poder discutir de assuntos políticos do cotidiano, enfim, de várias formas ele vai poder se apresentar. Ele pode fazer a menção à pretensa candidatura, então ele vai se posicionar como pré-candidato, dizer que pretende concorrer a um cargo eletivo e qual cargo ele vai concorrer. Ele pode participar de programas de rádio, televisão, na internet ele pode se posicionar também nas mídias sociais dele como pré-candidato sempre, tá? Ele pode fazer o uso das redes sociais de forma gratuita, nas redes sociais dele, para expor os seus posicionamentos, enfim, as mais variadas qualidades, propostas, embates políticos, ele pode participar de tudo isso, sempre tendo um cuidado de que ele se coloque como pré-candidato, não faça um pedido explícito de voto, ou mesmo muito escancarado, ele não pode aí fazer menção direta à eleição, ao cargo, utilização de número de campanha ou de slogan que ele vai utilizar lá na campanha, isso tudo ele tem que tomar bastante cuidado. Tá? Então, as cores, por exemplo, hashtags que a gente costuma ver as pessoas colocarem nas fotos e tal, esse tipo de coisa não é aconselhável que se utilize, porque pode caracterizar uma campanha eleitoral antecipada. Muito bem, doutora Gabriela. Eu já quero antecipar um assunto aqui que talvez possa surgir nas perguntas, mas vamos antecipar e aí, quem sabe, a gente vai canalizando. Eu queria ouvir das duas agora, da doutora Gabriela e da doutora Cláudia, dois aspectos relacionados à pré-campanha, ou melhor, três. Nós temos, no período eleitoral, a possibilidade da realização de impulsionamento das publicações que os candidatos fazem, né, da sua propaganda eleitoral. E também temos uma regra específica lá sobre o disparo em massa, né, aquela modalidade de envio de mensagens para um grupo de pessoas ou várias pessoas ao mesmo tempo. E por fim, ou seja, eu já estou com 3 questõezinhas aqui básicas para vocês. E, por fim, a questão do gasto nessas ações que a doutora Gabriela acabou de fazer menção aqui, a questão da realização, a possibilidade de realização de gastos na pré-campanha. Como fica isso? Sabendo e destacando aqui que nós temos aquele caso da senadora Selma, né, que acabou tendo o seu diploma cassado justamente por excesso de gastos na pré-campanha. Então, doutora Cláudia, eu gostaria que a senhora nos falasse aí um pouquinho sobre a questão do impulsionamento e disparo em massa, e depois, na sequência, a doutora Gabriela já fala dessas questões aí dos gastos na pré-campanha. Se há limites e quais limites? Bom, primeiro, eu tenho um posicionamento muito conservador referente a essa contratação de gastos no período da pré-campanha. Porque, para mim, eu não tenho como prestar conta, então não tenho como contratando gasto no período da pré-campanha. Só que quando a gente fala de impulsionamento, e há pouco nós tivemos um julgamento no TSE de um agravo regimental, acho que é do Amapá, onde ali se traçou algumas balizas do que poderia ou não constar no impulsionamento no período da pré-campanha, mas mesmo lendo aquela decisão do TSE, eu mantive o mesmo posicionamento, porque eu acho que ali traçou-se algumas balizas, de que não é que a vedação é 100%, mas sim nós precisamos partir de uma análise de risco. Então, a depender do conteúdo, eu tenho um risco baixo, médio ou alto. E aí vai daquele pré-candidato querer absorver esse risco. Né? Qual é o conteúdo, o contexto que isso vai estar inserido? Claro que tem impulsionamento que tem a ver com o dia a dia do pré-candidato, que isso não tem qualquer correlação
com o período eleitoral, né? Mas desse julgado do TSE, desse agravo regimental, eu acho que ficou muito claro ali a questão do que vai ser considerado, porque aqui eu não estou falando em simplesmente o quanto que vai ser gasto com o impulsionamento, porque às vezes eu tenho um gasto de R$200 com impulsionamento, mas dependendo do município, isso vai ter um impacto muito grande, né? E vai que eu tenho 2 candidatos à majoritária, um teve condição de impulsionar e o outro não, né? Onde é que está a igualdade de oportunidades? Então, tudo vai depender do contexto, tudo vai depender de como essas postagens vão ocorrer, e não é o quanto em pecúnia, em valores, que vai determinar, e sim o impacto que isso vai causar no município, né? E ali, o Tribunal Superior Eleitoral, ele traçou muito nesse julgado do Amapá 3 balizas, né? E aí eu entendo que essa situação aqui é que fere o princípio da igualdade. Então, não é o valor, porque da senadora Selma, o valor foi exorbitante, mas não quer dizer que eu preciso gastar muito dinheiro, mas sim ver o impacto disso, desses impulsionamentos em determinado município. Então, essa é a questão. A mesma coisa do disparo em massa, né? Eu acho que o disparo em massa ele é vedado, na verdade, né? E temos hoje muita dificuldade de estar buscando a conexão da onde surgiu esses disparos em massa, mas eu vejo isso como um problema e vai ser muito problemático isso nas eleições, né? Então, eu tenho esse meu posicionamento que acaba sendo um pouquinho conservador, até porque nós temos que sempre analisar o risco e preservar o nosso cliente, né? Porque é isso que a gente faz, o advogado está aqui para cuidar, né, orientar da melhor forma possível. Doutora Gabriela. Então, são alguns cuidados que efetivamente tem que ter, porque a gente pode ter tanto a caracterização de uma campanha eleitoral antecipada, como a gente pode ter uma caracterização de um abuso, e cada um com as suas punições. Então a gente pode ter desde uma punição de multa até uma cassação de registro, o que pode inviabilizar uma campanha que foi bem feita, trabalhada e tal, por um erro de postagens. É importante a gente sempre ressaltar que não é uma postagem que pode gerar um efeito. É sempre análise do contexto, tá? Então, a gente tem que ver o contexto em que aquela postagem foi feita, o resultado que ela gerou e quantas pessoas ela afetou. Não necessariamente, aí, da mesma forma que a doutora Cláudia, não necessariamente o valor que foi pago, mas o efeito que ela gerou. E o disparo em massa, da mesma forma. Por quê? Uma pessoa natural, né, a pessoa civil, quando ela faz um encaminhamento de mensagem, ela demora um número X de segundos para fazer o encaminhamento de uma mensagem. Um disparo em massa, por exemplo, automatizado, que algumas plataformas sequer permitem isso, como o WhatsApp, essa pessoa, no mesmo tempo, vai abranger uma infinidade de eleitores, e vai gerar uma desproporção. O que a gente não sabe ainda é quanto esse conteúdo afeta o eleitor, mas ele chega no eleitor de uma forma muito desproporcional ao que a pessoa natural consegue fazer de encaminhamento de mensagens por listas cadastradas naturalmente pelo partido, pessoas que deem os seus telefones, seus e-mails para receber mensagem pelo partido, ou pelo candidato, ou pela coligação, que é totalmente diferente de uma automação de utilização de robôs, que é vedado também, que é um complemento ao disparo em massa, e mesmo o disparo em massa manual. A gente tem que sempre lembrar que tem que ser respeitado. É o respeito ao eleitor, né, e a livre manifestação dele. A gente não pode ferir esse princípio de tirar a liberdade dele de exercício, de receber, de acessar a informação de quem ele quer e como ele quer. Quando a gente invade a vida do eleitor, a gente está tendo um abuso, e é isso que o tribunal busca vedar. Muito bem, doutora Gabriela, doutora Cláudia. Acho que depois as perguntas já estão chegando aqui, né? Toda a nossa audiência, as pessoas que estão participando, estão nos acompanhando, todos os vereadores, os pré-candidatos, e aí, na sequência, nós teremos um espaço para responder essas perguntas. Eu queria tratar com vocês agora a possíveis alterações relacionadas às convenções. Nós sabemos que a primeira fase do processo eleitoral, propriamente dito,
é a realização das convenções partidárias, onde os partidos vão escolher os seus candidatos, decidir sobre coligações e etc., né? Mas este ano nós estamos vivendo um momento delicado, um momento diferenciado, com vedações a aglomerações, reuniões e etc. Então, eu gostaria, doutora Cláudia, que a senhora nos trouxesse aqui algumas considerações sobre este tema. Como realizar convenção partidária, como os partidos vão se reunir para escolher os seus candidatos num período em que há vedação a reuniões, aglomeração de pessoas. Então, nós temos aí um ano atípico, uma pandemia inesperada, eleições batendo a porta, e nós temos agora a possibilidade de fazer aquelas convenções virtuais. O Tribunal Superior Eleitoral ele editou uma minuta de resolução, onde ele dispõe sobre a faculdade de realizar as convenções pelo modo virtual, né, sem impor essa condição. Então, nós temos hoje a possibilidade de realizar as convenções virtuais e presenciais. O que vai determinar isso? A condição sanitária de cada local, né? Então, cada município ele vai ver se ele tem condição de fazer uma convenção virtual ou não. E aí, não tendo essa condição presencial, aí não tendo essa condição, vai fazer uma convenção virtual. O que a gente tem orientado nesses casos? Né, nessa questão da convenção virtual. Primeiro que nós temos algumas regras, né, um pouquinho diferentes, né, da presencial, do que seria presencial. A primeira delas é o módulo externo da resolução do Candex, né, que ele funcionará como livro-ata, também registrando diretamente no sistema todos esses dados, todas essas informações, não só a ata, mas também com a presença, né, os presentes ali na convenção. Essa minuta de resolução, ele traz também a possibilidade de, nessa convenção virtual, fazer a leitura do livro ata, já ali utilizar o chat para registrar a presença, né, daqueles que irão deliberar na convenção, ou também traz uma outra alternativa de faz a leitura da ata virtualmente, pega a assinatura presencial. Então, tudo isso, o partido ele vai ter que se preparar, porque ele não sabe se no dia da convenção, se naquele período da convenção, ele vai poder fazer o presencial. Então, o que a gente tem aconselhado os partidos é utilizar uma plataforma única, né, estadual, utilizar uma plataforma única, uniformizar, né, porque vai ter que ser publicado um edital com todas as regras, isso vai ter que ser previsto, né? Então, tudo isso é importante já ter ciência daqueles que irão deliberar nas convenções, até para não ter qualquer tipo de problema, né? Até porque eu posso juntar a mídia também, né, com a gravação da convenção. Então, é diferente, é algo novo, né, para os municípios, mas é uma realidade e a gente tem que se preparar, os partidos vão ter que estar preparados sim, e já começar agora, né? Ver uma minuta do edital, como é que isso vai se dar, qual plataforma utilizar, padronizar, né, que as estaduais, né, uniformizem isso com os diretórios ou com as suas provisórias, para que não tenha problemas futuros e depois não tenha qualquer questionamento de convenção. Tá? Essa é a dica que eu dou sobre as convenções virtuais. Muito bem, doutora Cláudia. Antes de nós darmos sequência aqui, gostaria de fazer um registro aqui em nome da Escola do Legislativo, um agradecimento, né, aos parceiros da escola neste evento, nesta live, o CAV e todas as câmaras de vereadores a ela filiadas, né, que participam, que acompanham essa nossa live de hoje, este momento, esse debate importante sobre as regras eleitorais. Então, a União das Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, o nosso agradecimento em nome da Escola do Legislativo de Santa Catarina, por esta parceria, né, e essa iniciativa na realização deste evento aqui muito, muito importante. E eu aproveito, doutora Cláudia, embora a senhora tenha enfatizado muito bem, mas trazer um ponto aqui bem específico em cima disso que a senhora falou. Por exemplo, lá no município de Agrolândia, Agronômica, Aurora, Atalanta, daqui a pouco não tem uma regra sanitária de restrição, ou seja, lá não tem, eventualmente, esta restrição para a realização de reuniões, né? Pensando que a convenção vai se realizar lá no dia 31 de agosto, ou a partir do dia 31 de agosto.
Neste caso, nesses municípios, Chapadão do Lajeado, Braço do Trombudo, eventualmente não há casos, ou não tem essa restrição toda. Neste caso, seria possível, eu sei que já foge um pouco da questão, né, eleitoral propriamente dita, mas até para esses vereadores, esses partidos dessas cidades, todos os Ibirama, Dona Ema, todos os municípios que compõem o CAV, possam ter mais ou menos essa noção. Neste caso, não havendo restrição sanitária no município, poderia fazer essas reuniões, fazer a convenção no modelo tradicional, ou teria que manter mesmo assim a convenção pelo meio virtual? Como eu falei, né, inicialmente a virtual veio como uma alternativa, né, que não anula a opção de fazer a convenção virtual, presencial, desde que, claro, por mais que não tenha essa restrição sanitária, mas todos os cuidados, né, mantendo a distância, o uso do álcool gel, né, então, né, é perfeitamente possível, mas eu ainda aconselho a manter os cuidados básicos por conta da pandemia. Muito bem, doutora Cláudia, muito obrigado. E agora, doutora Gabriela, nós vamos entrar num tema já relacionado às convenções partidárias, né? Grudadinho aí com as convenções partidárias, né? Que é o momento em que os partidos decidem efetivamente quem são os seus candidatos, né? E se vão ou não formar coligação. E, falando em coligação, nos parece, a legislação trouxe uma vedação à realização das coligações na eleição proporcional, ou seja, só teremos coligação para a eleição majoritária e não mais coligação para vereador. Ou seja, isso traz algumas implicações, né, do ponto de vista do número de candidatos que vai ser lançado por cada partido, né, estamos falando de uma eleição proporcional. Como fica essa questão da formação de coligação para majoritária e na questão da eleição proporcional? 2 partidos, 3, 4 partidos lá, por exemplo, José Botei, Laurentino, Imbuia, vão fazer uma coligação para prefeito e, de repente, vão disputar espaço na eleição proporcional. Aliado a isso, então, eu gostaria que a senhora nos trouxesse um pouquinho desses elementos aqui. E, falando em coligações, nós temos a questão da cota de gênero, que todos os partidos são obrigados a cumprir a cota de gênero, sob pena de, eventualmente, ser verificada no futuro, né? Pode ser verificada, ou mesmo no curso do processo eleitoral, a fraude na cota de gênero, e aí traz consequências bastante graves, né? Então, para os nossos amigos candidatos, partidos políticos, pré-candidatos, vereadores, Londres, Merindoce, Petrolândia, Pouso Redondo, esses nossos amigos queridos desses municípios e todos os outros que nos acompanham, como tratar a questão da cota de gênero aliada a essa questão do fim das coligações proporcionais? E qual o impacto disso na eventualidade de não cumprimento das cotas de gênero? Eu sei que são bastante temas, mas eles são necessários, né? Sim, são muito importantes, porque eles podem colocar a campanha inteira abaixo, né? E não é só a campanha, pode vir a caçar todos os eleitos lá na frente pelo não respeito à cota de gênero. Mas vamos voltar um pouquinho ali para a questão da coligação. Esse ano vai ser o primeiro ano em que não é permitida a coligação na proporcional, tá? Então, os candidatos a vereadores, eles vão ter que lançar sua nominata de até 150% do número de cadeiras da Câmara da sua cidade, única e exclusivamente pelo próprio partido. Não tem essa coisa de receber voto, e isso implica muito na legenda, no percentual de votos que cada partido vai precisar, porque ele vai ter que conseguir, o partido vai ter que conseguir os seus votos sozinho, sem depender de um outro partido, sem depender de verba de outro partido, porque isso também é conexo, porque eu conseguia trazer dinheiro de um partido para o outro pela coligação antes e agora eu não consigo. Esse dinheiro que vier de partido A ou de partido B, que estiver coligado na majoritária, vai ficar só para o candidato prefeito e vice. A proporcional, ela só pode funcionar com o que o próprio partido tem de verba. Então, isso também influencia, além dos votos recebidos, que não tem mais isso de partido A ou partido B, partido A puxar o partido B, ou o candidato do partido A puxar o candidato do partido B, todo mundo queria se coligar com o outro, porque lá no partido A tinha um puxador de votos, isso também não vai acontecer. Então, isso vai influenciar muito no sistema de votação, vai influenciar na representatividade dos partidos. Eles estão tendo que se organizar de forma muito mais intensa para conseguir lançar os seus 150% de candidatos, fechar a sua nominata. E a segunda coisa é que, antes, quando a gente falava da cota de gênero na coligação, o partido A
ele ia lá e conseguia uma mulher, o partido B mais uma, o partido C mais uma, e fechavam aquela cota de gênero, que é o 70-30, onde a gente tem que respeitar no mínimo 30% de um gênero e 70% do outro. A gente pode ficar aí com mais que isso, mas o mínimo é 30%. Tá? Não dá para. Então, não tem como a gente lançar um vereador só, não, porque ele não vai estar respeitando a cota. Se for lançar 2, tem que ser um homem e uma mulher, e a gente vai ter uma cota de 50%. Mas isso é muito importante, porque se não for respeitado, primeiro que o registro de candidatura, se tu protocolar o registro da nominata, ele já não vai passar se ele não tiver isso. Mas se tiver, e no decorrer da campanha, se descobrir que alguma daquelas candidatas era uma candidata laranja, ou seja, alguém que só empresta o nome para concorrer, mas efetivamente não está concorrendo, e a gente tem casos de candidaturas laranjas em que elas efetivamente sabiam que estava participando, mas existiram casos no Brasil em que as mulheres sequer sabiam que eram candidatas, que foi fraudado, que foi utilizado foto retirada da internet, fraudada assinatura. Então, os candidatos como um todo, toda a nominata, ela tem que ter um cuidado extremo com isso e cobrar do seu partido. Por quê? Porque se no meio da campanha, ou mesmo depois, se descobrir que aquelas candidaturas não eram legítimas, toda a nominata vai ser cassada, independente de terem sido eleitos ou não. Tá? Se for antes, os seus registros vão ser indeferidos, seus registros vão ser cassados, mas depois, eles sendo eleitos, todos vão ser cassados. E aí a gente vai ter uma substituição de toda a representatividade do município, e a gente teve alguns casos no Brasil, em São Paulo, Santa Catarina. Então, tiveram vários casos em que efetivamente foram cassados. E é um resultado bem grave, porque tiveram todos os homens que também fizeram as suas campanhas direitinho, mas foram beneficiados por aquela composição incorreta no momento do registro de candidatura. Então, é importante que os candidatos cobrem dos partidos para que isso esteja sendo cumprido e que durante a campanha também verifiquem se essas mulheres realmente estão fazendo campanha, se elas são candidatas legítimas, para depois não ter nenhum problema adiante. Muito bem, doutora Gabriela, nos traz aqui pontos importantes, né, sobre esse tema, a questão das coligações, ou seja, nós teremos coligação apenas para prefeito, união de esforços, né, todos os partidos que resolverem formar esta coligação para eleger o prefeito, estarão concorrendo de forma isolada, né, para a eleição de vereador, e a questão do cumprimento das cotas é obrigatória para todos. E um detalhe importante, só frisando o que disse a doutora Gabriela, é que a verificação do cumprimento das cotas não é mais ao final, né? Ela pode ser feita, inclusive, no curso da campanha eleitoral, e isso tem um aspecto muito interessante. E com isso, doutora Cláudia, isso nos remete a um outro assunto relacionado também a financiamento de campanha. Nós temos aí a possibilidade de utilização de recursos públicos, né? A campanha eleitoral sempre foi, mas agora nós temos um acréscimo aí por conta do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, então, portanto, nós podemos ter recursos tanto do Fundo Especial de Campanha, quanto também do Fundo Partidário, não é? Então, nós temos a possibilidade dos recursos de pessoa física, doação de pessoa física, e também vindo do Orçamento da União através do Fundo Especial de Financiamento da Campanha. Neste caso, associando aquilo que a doutora Gabriela nos trouxe aqui, sobre a cota de gênero, se eventualmente o partido vai distribuir recursos do fundo partidário ou mesmo do fundo, vamos ficar só no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se o partido resolve distribuir, por exemplo, lá no município de Itaiol, Santa Terezinha, Vidal Ramos, eles lançam candidatos, todos estão obrigados a cumprir a cota de gênero, e, eventualmente, o partido resolve distribuir esses recursos também lá para o município. Como é que fica isso em relação às cotas de gênero? Se aplica também este percentual, o mesmo percentual? Como é que ficaria? Ou não há, no que se refere ao número, ao valor, os valores, melhor dizendo, os recursos, não há obrigatoriedade de seguir esta regra aí da distribuição proporcional para as candidaturas de cada gênero? Gostaria que a senhora nos trouxesse um pouquinho de luz sobre este tema. Bom, Mauro, a questão do 30%, ele também segue a regra da cota, né? O 30%. Então, o FEFIC, que a gente chama, o fundo eleitoral, vamos assim chamar,
ele deve acompanhar esse percentual. Aquele município que registrar, por exemplo, passar um pouquinho desse 30%, o registro de candidaturas femininas ele ficou em 40%. O fundo eleitoral ele também deve acompanhar esse mesmo percentual. Então, o número de registro de mulheres acompanha também a questão do fundo eleitoral. Então, é isso que tem que ficar bem claro para os partidos políticos. Acompanha conforme o percentual de registro. Ok, muito bem. E a senhora falou em registro, e eu gostaria de ficar com a senhora ainda. Já que falou de registro, então eu vou aproveitar para trazer à senhora aqui uma preocupação. Nós sabemos que chega o momento do registro de candidatura, poucos se preocupam efetivamente com este passo importante, né? Todo mundo está preocupado agora com a pré-campanha, está preocupado agora em como realizar as convenções, e nós trouxemos aqui alguns elementos importantes sobre a realização das convenções, não presenciais, virtuais e etc. Mas há um momento também crucial, que é o registro de candidatura, né? Quem encaminha o registro de candidatura, normalmente são os partidos políticos, né? Cada um encaminha este registro junto à Justiça Eleitoral. Mas até chegar a este momento do registro de candidatura, efetivamente, nós sabemos que tem toda uma preparação anterior e que, às vezes, os partidos políticos e os candidatos, eles não se preocupam, né? Os pré-candidatos não se preocupam com o momento da registro de candidatura. Ou melhor, deixam para se preocupar com o registro de candidatura só lá no momento. Por exemplo, os nossos amigos vereadores lá de Vitimarsum, vinculados à nossa parceira, o CAV, vão chegar no dia do registro de candidatura e aí não tem a documentação necessária, não tem as informações necessárias, sem o que não dá para fazer o registro de candidatura, nós sabemos, né? Então há uma série de elementos. Não precisamos dissecar aqui, talvez, todos os critérios, aqueles elementos necessários que estão lá na Lei 9.504. Mas eu queria que a senhora nos desse uma orientação para todos os nossos amigos, as nossas amigas e amigos que estão nos acompanhando neste dia de hoje e que pretendem ser candidatos, para que eles já possam, né, já se antecipar, digamos assim, na busca de eventual informação, documentos para o registro de candidatura. O que a senhora poderia nos trazer de elementos importantes a respeito desta fase do processo eleitoral? Bom, que bom que veio essa pergunta, Mauro, porque isso é uma preocupação que a gente começa já, né, no período da pré-campanha. Porque a primeira condição que a gente precisa ter é estar elegível. Essa é a primeira regra, requisito, né? Senão não tem como eu efetuar o registro. E a gente tem as condições de elegibilidade que elas são previstas na Constituição, né? Lá no artigo 14, no parágrafo 3º, ele traz as condições de elegibilidade, que é a nacionalidade, ter os direitos políticos, está em pleno exercício, né, dos direitos políticos, aí ele traz a questão do alistamento, domicílio eleitoral, que é agora no período de 6 meses, filiação partidária no período mínimo de 6 meses, e aí a gente traz a questão da idade mínima, né? A Constituição traz ali a questão da idade mínima para prefeito 21 anos e vereadores 18. E aí a gente vai para a legislação, para a lei eleitoral, que é a 9.504, que me traz um requisito da idade mínima. Como é que funciona essa previsão? O prefeito ele tem que comprovar a idade mínima quando? Na posse. Só que essa regra eu não aplico para os vereadores. Os vereadores eles têm que comprovar os 18 anos no limite máximo do registro. Então, até o registro, aquele candidato a vereador, ele tem que estar com 18 anos completos. Então, essas são as condições de elegibilidade. E aí nós temos também, na previsão da lei das eleições, um rol de documentos que devem ser observados pelo pré-candidato a partir de agora, né? Então, a gente tem ali a ata, declaração, o imposto de renda, tem um rolzinho de documentos ali no artigo 11 que devem ser seguidos, né, que devem ser observados. Mas nós temos um documento que eu entendo que é o mais importante, que são as certidões para fins eleitorais. Então, nós temos as certidões estaduais, nós temos as certidões a federal e nós temos a quitação, a certidão de quitação eleitoral. Por mais que essa certidão já não precise ir no registro, mas o candidato, o pré-candidato, ele deve verificar se ele está, né, quite com a Justiça Eleitoral, apura a sua certidão de quitação eleitoral, às vezes tem alguma multa em aberto, já faz o pagamento, então já fica com toda a documentação pronta. Mas, além disso, nós detectamos um probleminha que discutíamos já esses dias,
que é sobre as certidões da Justiça Estadual. Hoje nós temos, e eu acho que quase ninguém se deu conta, e nós aqui, nós três conversando, nos deparamos, porque hoje a Justiça Estadual tem 2 sistemas. E nós temos um sistema EPROC e um sistema SAGE. Então, as certidões estaduais, elas não vão ser 2 certidões, elas vão ser 4, porque os 2 sistemas da Justiça Eleitoral não se comunicam. Só que nós, prevendo que isso vai gerar assim, uma série de problemas. E por quê? Porque nós vamos ter um número gigantesco de candidatos por conta da não coligação na proporcional. Então, cada partido vai ter uma nominata própria, então o número de candidatos vão ser muito grandes. Então, nós precisamos nos atentar, porque o número de certidões vão dobrar. Então, nós já solicitamos. Acho que tivemos uma pequena queda aí no sinal da doutora Cláudia, mas eu acho que em seguida restabelece e ela retorna para complementar este tema que é de grande relevância, né, doutora Gabriela? E ela destacava muito bem esse tema, né, da necessidade dos candidatos, dos partidos, né, se atentarem a este... Ó, retornou, de volta. Tá voltando. A gente ainda não está conseguindo te ver, tá? Agora pode complementar. Sim. Então, assim, só para encerrar esse assunto, é que essas certidões, então, a gente já levantou esse problema, já solicitou uma reunião na Corregedoria de Justiça, né, no TJ, no extrajudicial, para tentar, pelo menos, facilitar essa emissão das certidões. Então, isso é um problema que nós levantamos, né, e que vai ter, assim, alguns percalços nessas certidões. Então, a gente já antecipou um pouquinho e vamos tentar, pelo menos, amenizar e facilitar a emissão dessas certidões. Então, basicamente, a certidão, para mim, as certidões, na verdade, é o que eu entendo, assim, que o pré-candidato deve correr atrás e apurar desde já. Muito bem, doutora Cláudia. Nós tivemos uma pequena queda de sinal, mas já restabelecida, né? Esses são os acontecimentos próprios de uma live, né? Se nós estivéssemos presencialmente, essas coisas não aconteceriam, mas é absolutamente normal e ela está de volta conosco, complementou muito bem este tema que efetivamente é preocupante, né? Os candidatos acabam deixando, principalmente a questão das certidões criminais, como a doutora Cláudia bem ressaltou, para o final, né? E aí quando eventualmente já não há mais tempo sobre isso. Bom, eu queria, nessa sequência dos fatos aqui, digamos assim, ou das fases do processo eleitoral, nós começamos lá na pré-campanha, né? Aliás, tratando um pouquinho do calendário eleitoral, do novo calendário eleitoral, passamos para a fase da pré-campanha, já falamos das convenções partidárias, brevemente, né, algumas pinceladas aqui sobre o registro de candidatura, que é uma segunda fase do processo, ou do processo eleitoral. E aí nós ingressamos num tema que também é extremamente delicado, né, doutora Gabriela, que é a propaganda eleitoral. Aqueles instrumentos tradicionais de propaganda eleitoral, conhecidos de todos, a entrega de material, de panfleto, material impresso, entrega ou utilização de bandeiras, né, carreatas, caminhadas, etc. Isso tudo já é conhecido de todos nós, né, não tivemos grandes alterações em relação a isso. Mas tem algo que impacta nesta eleição, né? Possivelmente, a continuar a situação que estamos vivenciando aqui, de pandemia, isolamento social e tal. Talvez um instrumento muito utilizado na campanha eleitoral de 2018, a eleição geral, possa ser utilizado também aqui na eleição municipal, né? Nessa eleição de 2020. Sabemos que os nossos amigos Santa Terezinha, Rio do Campo, Rio do Oeste, Presidente Getúlio, Presidente Nereus, né? São todas comunidades em que as pessoas, todos se conhecem, na verdade, mesmo que disputem, né, o cargo de vereador, disputem o cargo de prefeito, mas todo mundo se conhece, é muito tradicional, né, aquele corpo a corpo, né, isso já acontece nas grandes cidades, mas nas cidades menores, Cambuco Central, Vidal Ramos, esses municípios todos, as pessoas se conhecem e têm este hábito, né, de se encontrar na rua, pedir o voto, visitar a casa do amigo, do vizinho e pedir o voto. Talvez este ano nós estejamos diante de um procedimento novo, né, e talvez um instrumento que é muito utilizado nas campanhas gerais, nas eleições gerais, venha a ser utilizado também na eleição municipal, e terá que ser utilizado na eleição municipal. Mas ele também nos traz alguns problemas. Estamos falando, obviamente, das redes sociais
e estamos falando da internet, né, que normalmente nos municípios menores não é muito utilizado, e talvez este ano será o carro-chefe em termos de instrumento para as eleições, me parece, né, talvez eu esteja equivocado, mas gostaria de ouvir isso da senhora. E aí eu queria saber que cuidados o candidato precisa ter em relação a esses instrumentos, a utilização das redes sociais e a utilização da internet. Por exemplo, eu sou um pré-candidato, tenho a minha página no Facebook, né? Tenho lá no Instagram e tudo mais, e aí na eleição, quando vem a eleição eu sou candidato, eu posso utilizar ou eu tenho que apagar aquelas páginas e criar novas? Que cuidados especificamente eu tenho que ter em relação, então, às redes sociais e internet? Eu posso fazer impulsionamento? Eu posso fazer disparo em massa? Que outros cuidados eu preciso ter, especificamente de forma objetiva, em relação a este tema importante da eleição? Agora estou com o microfone. Então, alguns cuidados devem ter. A gente viu a internet na eleição de 2018 muito frequente e de forma de uma aplicação muito ampla. É claro que a Justiça Eleitoral não consegue seguir a mesma velocidade que a internet consegue. Então, a gente tem normas que buscam coibir, mas a gente sabe que o povo é criativo e inventa coisa aí que não dá de acreditar, né? Mas, enfim, a gente tem algumas regras básicas e que devem ser observadas com muito cuidado, porque as penalidades são altas, tá? Então, tem algumas regras básicas que a gente tem não só no período eleitoral, mas que também são aplicadas ali, que é, por exemplo, o risco de sofreres um processo por ofensa à honra, à imagem, que no período eleitoral a gente tem, inclusive, o direito de resposta, mas existe a possibilidade, e aí nas fake news, tratando das notícias falsas ou fraudulentas, quando se espalha algo inverídico ou algo que ofenda a imagem ou a honra, a possibilidade de um processo contra quem espalhou ou contra quem divulgou ou contra quem fabricou aquilo. Mas uma coisa muito importante que eu acho que mudou nessa eleição é a responsabilidade do candidato e do partido quanto ao que ele coloca no conteúdo da propaganda eleitoral. Então, se ele coloca uma informação na propaganda eleitoral, independente se foi o partido, se foi o pessoal do marketing, se foi o assessor de não sei o quê, mas se está em formato de material de campanha e ali está composta uma notícia inverídica, o candidato e o partido vão ser responsabilizados, porque se está em material de propaganda, quer dizer que eles tinham conhecimento e anuíram com aquilo. Eles estão tendo alguma vantagem. Então, essa responsabilização do candidato e do partido pelo conteúdo da sua propaganda é muito importante, porque não só tira do ar a propaganda, não só dá o direito de resposta, mas como penaliza. E aí a gente tem várias outras informações. Por exemplo, o direito de resposta, no caso de ofensa à honra, imagem ou conteúdo inverídico. Todas as mensagens eletrônicas, seja por e-mail, SMS, WhatsApp, elas devem ser enviadas como eu já tinha falado antes, e-mails e telefones cadastrados gratuitamente e para aquele fim, porque aquele que receber, ele deve ter dado a anuência, ele deve ter concordado em receber aquelas mensagens. E mesmo se ele recebeu e não quiser receber mais, ele pode informar que não quer, o eleitor ele pode informar que não quer mais receber, e o partido, coligação ou candidato tem até 48 horas para descadastrar do seu envio aquele eleitor que não quer mais receber. É importante que, por exemplo, o impulsionamento, que a gente já tinha falado antes, ele só pode ser contratado no período eleitoral por partido, coligação ou candidato. Então, pessoas civis não podem impulsionar. E mesmo o impulsionamento, e aí sim, a gente pode usar ele nas contas que eu já tinha. O importante é que quando tu fizeres o cadastro, o candidato fizer o cadastro, o registro de candidatura dele, lá ele vai informar quais as contas que ele já tinha, o endereço dessas contas, para que ocorra uma fiscalização pela Justiça Eleitoral. Tá? É importante que toda propaganda que circule, ela sempre circule por meio de pessoas físicas e não por pessoas jurídicas. Então, a gente não pode ter uma propaganda, mesmo que gratuita, num blog de uma empresa, num site
de um órgão público, nada disso pode acontecer. É sempre de pessoas físicas. Tá? O impulsionamento, ele deve ser sempre informado lá, ele vai ser informado o CNPJ de campanha ou o CPF, porque a gente tem alguns casos de dificuldade com registro em Facebook, algumas coisas de cunho tecnológico da Justiça Eleitoral com o Facebook, mas que a gente espera que já estejam consertadas essa eleição. Mas quando tiver um impulsionamento de uma propaganda eleitoral, vai vir lá em cima impulsionamento, propaganda eleitoral, para que o eleitor saiba que aquilo é um conteúdo pago e do que ele está tendo conhecimento. Tá? A Justiça Eleitoral, dependendo do que for pedido e dependendo do conteúdo dessas publicações, pode determinar a retirada e a resposta pelo mesmo meio dessas propagandas eleitorais inverídicas ou de ataques à moral e à honra. E uma coisa no impulsionamento que é bem importante é que não pode ocorrer o impulsionamento de propaganda negativa. Então, é permitido sim a contratação do impulsionamento, mas nunca de conteúdo negativo. Eu não posso pagar para difamar o outro. Então, eu vou aproveitar isso no horário eleitoral, eu vou colocar isso nos meus outros materiais, mas eu não vou pagar o impulsionamento para esse tipo de difamação, tá? Ou de campanha eleitoral negativa que não chegue a esse nível, porque se a gente chegar numa difamação, numa calúnia, numa injúria, a gente vai ter, além de um processo, além de todo o resto, vai ter um processo criminal ainda, tá? Uma coisa que não pode ser utilizada é telemarketing, isso em qualquer horário que a gente tinha antes, o pessoal ficava ligando, querendo saber quem é que ia votar. O disparo em massa de mensagens, ele, gratuito ou contratado, ele não pode acontecer também. E aí é sempre nesse sentido, de preservar ao que o eleitor está tendo acesso e o conteúdo daquilo. Então, quando aparece o conteúdo propaganda eleitoral no impulsionamento, é um sistema de alerta ao eleitor que ele está sabendo que aquilo está sendo pago. Um sistema de mensagem, quando ele recebe um monte de mensagem, também vai ficar caracterizado o abuso disso. O eleitor tem toda a condição de denunciar, de reclamar, de dizer que quer receber ou não receber, tá? Então, essa liberdade do eleitor, ela sempre tem que ser respeitada sob pena de um processo de matéria criminal ou um processo eleitoral ou ainda um abuso de poder político ou econômico, enfim, onde se encaixar, né? Tem que ter esse cuidado, é primordial, para não colocar uma campanha toda por água abaixo. Muito bem, doutora Gabriela. Nossa, esse tema mereceria uma live exclusiva, não é? Mas vamos lá, nós optamos por passar pelas diversas fases do processo eleitoral, trazendo os pontos mais relevantes, mas efetivamente este tema, propaganda em redes sociais e internet, mereceria um tempo um pouco maior. E a doutora Gabriela trouxe um tema, e introduziu um tema aqui, e trouxe uma abordagem mais específica sobre as tais fake news, né? As desinformações. Nós sabemos que a propaganda eleitoral ela é um direito bifronte, né? Ele é um direito instrumental do candidato, é um instrumento para o candidato conversar com o eleitor, né? Nós fazemos campanha para quê? Nós fazemos campanha para conquistar o voto. Eu quero me eleger, eu preciso conquistar o eleitor, eu preciso conquistar o voto dele. E é para isso que fizemos, é para isso que os candidatos fazem campanha eleitoral. Por outro lado, na moeda inversa, ela também é um direito, mas é um direito ao acesso à informação por parte do eleitor, né? Aliás, a Constituição assegura, né, a liberdade de expressão, né, doutora Cláudia? E com isso traz também agregado aí o direito à liberdade de comunicação, todos eles tentando, digamos assim, preservar a autonomia da vontade do eleitor, né? Já que ele é o detentor do poder, o poder emana do povo, ele, eleitor, que é o detentor desse poder e exerce a sua soberania, a soberania popular através do voto. Então, no momento do voto, o voto enquanto concretização de uma escolha, é necessário que lhe seja assegurado a ele, eleitor, o direito ao acesso a todas as informações. E a doutora Gabriela trouxe aqui uma vedação da lei eleitoral no sentido do não impulsionamento da propaganda negativa. Mas a propaganda negativa ela tem o seu elemento importante para o processo eleitoral,
Porque a propaganda negativa, às vezes, mesmo que ela seja dura, áspera, a crítica, ela é importante no processo eleitoral para que a gente possa efetivamente dar ao eleitor a possibilidade de fazer uma filtragem e conhecer todos os aspectos do candidato. Afinal, né, nenhum candidato vai para a propaganda eleitoral fazer crítica a si próprio, não é? Normalmente isso é feito pelo adversário, mas há algumas balizas, há alguns limites que devem ser observados, não é? A honra, a imagem do adversário, da pessoa que está na condição de oponente. Mas, doutora Cláudia, seguindo neste ponto, as fake news elas podem trazer um impacto extremamente severo para as eleições, não é? E pensando lá nos nossos amigos de Tuporanga, Embuia, Braço do Trombudo, que talvez não tenham feito eleição com esses instrumentos ainda. Como é que o candidato vai fazer quando ele se depara? E isso é um estrago muito grande, nós sabemos, né? A eleição é muito curta, né? E, às vezes, nós temos um impacto muito grande, a doutora Gabriela falou da proibição de disparo em massa e etc. Quais os instrumentos o candidato tem à disposição para bloquear, se é que dá para bloquear esse tipo de atitude ilícita, esse tipo de disseminação de informação, né? Porque fake news, um parênteses, né? Fake news nós sempre tivemos, né? Em todas as eleições, na nossa vida, no cotidiano, sempre teve fake news, sempre teve informação falsa. O problema é o alcance que elas têm neste momento. Então, tem algum instrumento, o que o candidato pode fazer neste período aí de campanha eleitoral, quando ele se depara com a divulgação de informações falsas em relação a ele, ou às vezes retirada do contexto, né? E que venha prejudicar a sua candidatura? Há alguma coisa que ele pode fazer já no processo eleitoral para estancar isso? Bom, o uso da fake news, na verdade, é a grande preocupação de nós advogados, né? Agora na eleição de 2020. Né, considerando todo esse contexto, né, da pandemia, de não poder ir para a rua, fazer aquele corpo a corpo, então as redes sociais, elas vão, né, o uso das redes sociais, elas vão crescer muito, muito, e com isso vem a famigerada fake news, né, que não tem nada a ver com aquela propaganda eleitoral negativa que às vezes serve como informar o eleitor de determinada questão sobre um candidato. Né? Quando a gente fala em fake news, a nossa preocupação é porque nós temos dois tipos de fake news. Aquele conteúdo puramente falso e aquele conteúdo no qual pega-se uma notícia e manipula o seu conteúdo e dispara essa fake news para todos através de rede social e aplicativos de mensagens. Então, hoje nós temos as representações para coibir isso, só que isso não nos resolve. Né? Nós temos que achar qual é a conexão, quem iniciou esses disparos, né? Da onde vem o IP de conexão para eu identificar o contratante dessa mensagem. Isso é muito difícil. Né? Isso na verdade, hoje os advogados eles também vão ter que estudar informática, nós vamos ter que ir por esse mundo paralelo, né? Estudar um pouquinho essa questão, porque hoje nós temos a Big Data, é um termo que às vezes ninguém, né, muitos de vocês nunca tenham ouvido, mas a Big Data, o que ela faz? Ela é um conjunto de dados estruturados que ele é utilizado para monitorar e traçar o perfil do eleitor. E com isso, há uma manipulação, há um direcionamento das eleições. Né? Então, quando a gente escuta ou lê sobre a eleição dos Estados Unidos foi direcionada, foi por conta desse Big Data, né? Através de algoritmos que a gente começa a traçar perfil de eleitor, que a gente consegue tomar decisões rápidas. Por exemplo, o marketing, eu tenho traçado um perfil do eleitor e aí eu canalizo a minha propaganda para determinado público. Só que aquilo eu disparo porque eu sei o que o meu eleitor quer ouvir. E isso acaba tendo uma manipulação do resultado das eleições. Então, nós temos que estar preparados, sim, para combater isso. Só que, claro, tem situações que é um enxugar gelo. A gente vai conseguir representar para tirar determinada postagem do ar, mas a gente também tem que ir atrás de ações criminais. Aí sim, a gente tem que entrar muito pesado nessa questão de ação criminal e tentar ir atrás, achar esse IP de conexão, ver de onde está saindo esses disparos, porque isso pode manipular o resultado de uma eleição e o prejudicado é a própria população. Né, que acaba recebendo um direcionamento de conteúdo, porque é aquilo que ela quer ouvir, mas não repercute a verdade. Né? Então, isso sim, nós
né? Estamos nos preparando para isso, né? E com ações criminais mesmo para tentar inibir, coibir esse tipo de medida, porque eu não vejo outra forma, né? Vamos ver o que vem aí em 2020. Só em complemento, doutora Cláudia, nós falamos aqui dos candidatos, medidas para os candidatos, né? Sabemos o quão difícil é. E em relação ao eleitor, como é que o eleitor faz? Como o eleitor pode fazer para saber? Eu recebo uma mensagem lá no meu WhatsApp. E aí? Essa mensagem é verdadeira? O conteúdo é verdadeiro? Tem alguma forma de agir o eleitor para checar essa informação, se ela é verdadeira ou não? Muito bom, doutor Mauro. Essa pergunta é excelente, porque hoje nós temos agências especializadas na internet, né? Eu acho que tem Aos Fatos, é uma agência, tem a Lupa, sem querer fazer propaganda, mas são meios de checagem de informação para ver a veracidade disso, né? E é gratuito, inclusive tem manuais, né, que a gente pode ter acesso, que isso pode servir de material de consulta para a equipe de campanha, né, fazer checagem de conteúdo postado, para ver se não é uma notícia falsa, porque a gente também tem que ter aquela responsabilidade para não repassar o conteúdo. Então, nós temos sim que ter um cuidado de fazer a checagem nessas agências que são online e que dão todo o indicativo de como apurar uma notícia, se ela é falsa ou não, né? Qual é o alcance disso? Então, e aí evitar, sim, com certeza, o repasse dessas fake news, que é isso que a gente quer coibir. Então, esses sites eu recomendo sempre de estar fazendo essa checagem, né? Até para a gente não poder prejudicar terceiros e se prejudicar, porque nós, né, quem passa também é responsável e pode sofrer uma penalidade. Muito bem, doutora Cláudia. Nós estamos com várias perguntas aqui dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Este evento maravilhoso aqui da Escola do Legislativo, em parceria com a UCAV. E aí, doutora Gabriela, nós vamos caminhar um pouquinho mais antes de iniciarmos as respostas às perguntas, como eu disse, são bastante. Doutora Gabriela, agora falamos de propaganda, mas nós sabemos que propaganda sem arrecadar recursos a gente não faz, né? Ninguém consegue fazer campanha, a democracia ela custa dinheiro e ela precisa ser financiada, né? E que bom que nós temos democracia. Mas nós sabemos que há alguns cuidados que é preciso ter, então eu queria que a senhora, assim, bem brevemente, para a gente poder ir para as perguntas, responder as perguntas, que cuidados a senhora indicaria em relação à arrecadação de recursos e em relação à prestação de contas? Porque a prestação de contas, assim como acontece no registro de candidatura, as pessoas normalmente deixam para se preocupar lá no final, né? Terminou a campanha, agora vamos preocupar com a prestação de contas. E às vezes já é tarde, né? E nós temos algumas exigências na legislação eleitoral em relação ao processo de prestação de contas, né? O acompanhamento de alguns profissionais que a legislação estabelece como obrigatório. Então, rapidamente, o que a senhora pode nos dizer em termos de cuidados, assim, sobre esses dois temas, a arrecadação e, em especial, a prestação de contas? Então, a primeira coisa é quanto a quem pode doar, né? Essa é a primeira coisa que tem que ter cuidado, é não receber verba de fontes vedadas. Então, pessoa jurídica não pode doar para a campanha, concessionários de serviço público, capital estrangeiro, essas pessoas não podem doar para a campanha. Fora isso, a gente tem cuidado com valores e a forma como é feita essa arrecadação. Por exemplo, eu posso receber esses valores sempre por meio da conta bancária, cartão de crédito ou débito. Eu não posso simplesmente receber em dinheiro e sair usando na minha campanha. Mesmo o autofinanciamento, que é aquela modalidade em que eu, candidato, coloco o meu dinheiro na minha própria campanha. Mesmo assim, eu não posso simplesmente tirar o dinheiro do meu bolso e sair gastando na campanha. Não, eu tenho que transferir da minha conta pessoa física para a minha conta de campanha e aí sim poder gastar. Por quê? Todos os gastos de campanha, eles têm que obrigatoriamente passar pela conta bancária, que é aberta depois do registro de candidatura. Quando é concedido um CNPJ para o candidato, ele faz a abertura de uma conta bancária, uma ou algumas contas bancárias, dependendo das verbas que ele receber. Então, se ele receber só doações de pessoas físicas ou das pessoas ali permitidas, ele vai abrir a conta doações de campanha, mas se ele receber fundo eleitoral, ele vai ter que abrir uma outra conta, fundo partidário uma outra conta, e as mulheres que receberem do fundo feminino também vão abrir mais uma conta.
Então, esses cuidados tem que ter. Não pode entrar dinheiro de uma conta e pagar coisas que não, com outra conta tem que... Então, por isso, o contador e o advogado na campanha, eles são tão fundamentais. Porque se o candidato ele for ficar se preocupando com isso, por exemplo, doações que recebe, recebeu uma doação, efetivamente ela entrou na conta, 72 horas depois tem que ser noticiada essa doação para a Justiça Eleitoral. Então, imagina o candidato, no meio da sua campanha, ter que ficar se preocupando em acessar o extrato, entrar no sistema da Justiça Eleitoral, fazer esse tipo de prestação de contas. A gente tem uma prestação de contas parcial que acontece na metade da campanha, onde ele já declara ali tudo que ele recebeu, o que ele gastou, e depois temos a prestação de contas final, onde aí vai ser completa. E o que, se, por exemplo, o candidato não prestou contas, ele não se elegeu, ele vai ficar sem quitação eleitoral pelo tempo do mandato dele. Então, ele não vai conseguir nem se candidatar daqui a 4 anos. É muito complicado e por isso é um tema tão importante e que deve ser acompanhado não só depois, mas durante todo o período eleitoral. Por quê? Ele tem que cuidar com quem doou, se doou da forma certa, nos valores corretos. Então, por exemplo, se eu recebi uma doação na minha conta de uma fonte vedada, eu tenho que devolver imediatamente. Mas se eu recebi uma doação na minha conta que não estava lá o CPF do doador, porque ela tem que ser identificada, eu tenho que recolher essa doação, esse valor que entrou na minha conta para o Tesouro Nacional. Eu não posso utilizar. Se eu utilizar, eu vou ter minhas contas rejeitadas e vou ter uma penalidade. Então, é extremamente vital esse controle durante todo o processo com o que entra na campanha, de onde entra e a forma como entra, e como gasta, de que conta gasta e como é declarado esse gasto. Tá? Então, e aí também é um assunto extremamente extenso, com várias nuances de valores, limites de valores, o que é considerado gasto de campanha e o que não é, que dava para a gente ficar falando aqui um dia inteirinho só sobre isso. Mas basicamente é isso, né? Contratem profissionais adequados para suas campanhas para que eles possam fazer esse acompanhamento e não ter um problema de depois acabar tendo suas contas rejeitadas aí e não assumir ou nem assumir, né? Às vezes acontece ou ficar inelegível depois pelos próximo mandato mais um pouco, né? Muito bem, doutora Gabriela. Vamos lá às perguntas, né? Nós temos muitas perguntas, teríamos mais temas, mas vamos tentar responder as perguntas que a nossa live está estourando. De tempo e de assistência, o que é bom. Doutora Gabriela. Não, doutora Cláudia. Doutora Gabriela fica com a próxima, que é muito parecida. Doutora Cláudia, temos uma pergunta aqui do João Carlos, ele é humorista e ele tem quadros na internet de humores, né? Na internet, quadros patrocinados. Diz ele que são apenas piadas, tipo conversa, nada muito, né, complicado, e ele quer saber se ele também precisa se afastar, ou seja, encerrar esse tipo de atividade, assim como os profissionais de rádio e TV, ou ele pode continuar? Bom, eu entendo que essa pergunta é muito boa, porque utilizando aquela máxima do princípio da igualdade, oportunidades, isso também dá visibilidade. Então, eu aplico o mesmo entendimento e entendo que deve se afastar porque tem visibilidade, tem as pessoas olhando, então eu acho que deve ser aplicado, sim, um afastamento, tanto quanto os outros profissionais de comunicação. Doutora Gabriela, agora nós vamos fazer um bate-bola. Nós temos um caso aqui que o Glauco nos traz, que alguns estatutos prevêem. Ele está falando aqui do prazo de afastamento de 45 dias para servidor efetivo para ser candidato. Na verdade, são 3 meses, né, para quem ocupa o cargo efetivo, né? Quem é servidor efetivo, afastamento de 3 meses para concorrer, tanto a prefeito quanto a vereador. Mas ele diz o seguinte, que alguns estatutos indicam não pagamento destes 45 dias. A pergunta dele, na verdade, vamos entender como 3 meses, né? Glauco, este é o prazo de afastamento. Mas alguns estatutos prevêem o não pagamento, o Estatuto do Servidor Público prevê o não pagamento durante este período de afastamento para concorrer a cargo eletivo. Ele pergunta se isso é legal ou se deve prevalecer a legislação eleitoral em relação a este ponto. Então, na verdade, a gente tem que sempre observar qual é o cargo e qual foi a forma de contratação, qual é
o cargo que ele ocupa, por exemplo, e qual a legislação se aplica a ele, se ele é estatutário, se ele é seletista, se ele foi contratado num serviço temporário por um processo seletivo ou alguma coisa assim. Por exemplo, a gente tem os ACTs, né, que são contratos temporários que são normalmente feitos por processos seletivos, e a gente já viu uma normatização que veio da Secretaria da Fazenda e passou a ser circular por todas as prefeituras, no sentido de que o afastamento dos funcionários que sejam de cargo temporário não deve ser remunerado, até porque a remuneração com o cargo temporário, o afastamento a remuneração pelo afastamento do cargo temporário, ela não condiz com o cargo, né? Porque o cargo temporário ele é justamente para suprir uma falta do município. Então, ele se afastou, o município vai ter que suprir aquela falta que já existia de alguma forma, e ele não pode ter ele não pode ser onerado duplamente. Então, tem uma lógica. Então, é sempre o que tem que cuidar, é a forma de como aquela pessoa que está se afastando foi contratada. Se ele é um cargo comissionado, ele vai se afastar, ele vai ser exonerado, não vai ter qualquer tipo de remuneração. Agora, se ele for um concursado para o cargo, ele tem o direito de afastamento e vai receber remuneração. Então, sempre tem que fazer essa análise de qual é o cargo que ele ocupa e qual é o enquadramento trabalhista dele. Aproveitando que a senhora está com a palavra, a senhora já responde a próxima, que está relacionada a um tema que a senhora abordou. Pré-candidatura, é possível divulgar esta pré-candidatura através de um site criado especificamente para este objetivo? Acho que nós estamos falando aqui de utilização da internet, né? Que foi mais ou menos tratado na sua manifestação anterior. Então, a gente não pode utilizar meios na pré-candidatura que sejam proibidos na campanha eleitoral. Então, na pré-campanha, a gente não pode utilizar meios proibidos na campanha. Então, por exemplo, sites de pessoas jurídicas não podem ser utilizados. Se tu quiseres usar as tuas mídias sociais, Facebook, Instagram ou coisa assim, ou conhecidos teus divulgarem a tua pré-candidatura nos seus Facebooks e nas suas redes sociais, ou mesmo blogs, Twitter, essas outras plataformas, aí sim. Agora, por sites de pessoas jurídicas, ele é proibido na campanha, então ele também não é permitido na pré-campanha. Mas sim, pode anunciar a sua pré-candidatura e os conhecidos também podem fazer isso, desde que respeitado. Não pode ter o pedido de voto, isso não pode acontecer de forma paga e os meios que não sejam proibidos. Doutora Cláudia, é lícito realizar enquete? O pré-candidato pode fazer uma enquete sobre as demandas, as necessidades do município? Ele não traz maiores detalhes, basicamente é isso. Olha, a enquete ela é permitida até a data do registro, depois só pesquisa, né? Só pesquisa devidamente registrada 5 dias antes da divulgação. Mas a enquete eu não vejo problema, desde que respeitado o limite, né? Aqui talvez eles tivessem, me parece que talvez o objetivo seja colher subsídios para uma eventual proposta de governo. Me parece que é nesse sentido, mas caminha na mesma lógica, né? Na pré-campanha é possível fazer isso. E já que a senhora está com a palavra, então a senhora segue. Número máximo de candidatos, a pergunta do Murilo. O número máximo de candidatos permitidos é até 150% o número de vagas em disputa. Há um número mínimo de candidatos que o partido pode lançar? Pode registrar desde que seja garantido mais uma mulher. Então, a gente tem recebido algumas demandas nesse sentido, e essa pergunta é excelente. Eu posso registrar só uma, eu não quero a nominata. Sim, pode registrar um candidato, desde que tenha uma candidata. Né? Sempre nessa proporção. Doutora Gabriela, comissões provisórias. Essa foi uma celeuma muito grande, mas parece que a coisa está bem resolvida, né? As comissões provisórias, ou naqueles partidos que têm comissão provisória nos municípios, eles podem lançar candidatos? Ou só quem tem diretório? Não, as comissões provisórias, elas têm a mesma legitimidade dos diretórios. Elas têm um funcionamento estatutário um pouco diferente, questão de eleição de membros e representatividade junto à estadual, por exemplo, eleição de delegados, esse tipo de coisa uma comissão provisória não tem. Agora, quanto à eleição, se ela estiver com o CNPJ em dia e com as suas contas, com a sua anotação partidária, né, com as contas prestadas, tudo direitinho, ela vai poder participar da campanha tranquilamente da mesma forma que um diretório.
tá? Só eu queria voltar rapidinho ali, complementar a pergunta da Cláudia quanto às enquetes, sim, né, as enquetes, elas podem ser feitas no período antes da campanha eleitoral, mas nada impede que no período de campanha sejam feitas enquetes no sentido de buscar conteúdo desde que não se publique o resultado, para consumo interno do partido, do candidato. Eu quero saber como é que eu estou indo, mas isso é consumo interno da minha campanha, eu não vou publicar, aí eu não preciso registrar na Justiça Eleitoral, seguir todas as normas que a resolução das enquetes e do... E me fugiu Das pesquisas. Da pesquisa. Da pesquisa. Muito bem. Doutora Cláudia, temos aqui algo relacionado ao registro, convenção, condições de elegibilidade, melhor dizendo. Para ser candidato a prefeito, precisa estar residindo na cidade e durante quanto tempo? Aqui estamos falando de domicílio eleitoral, né? O domicílio eleitoral, ele é qualquer vinculação, né? Pode ser de trabalho, pode ser familiar, pode ser, né? O domicílio, ele é o sentido amplo, né? O conceito, não só uma residência. E é o limite de 6 meses, né? Tem que estar comprovado 6 meses. Já que estamos nesse tema, o candidato pode participar da inauguração de obra pública durante a campanha eleitoral? Não. 3 meses antes ele não pode aparecer. E antes do início da campanha eleitoral, é permitido? Ele pode, antes da campanha, período de 3 meses, né? Ele pode inaugurar a obra. A partir desse período, nem pensar. Nem botar Perfeito. O pé só para dar um oizinho. Doutora Gabriela, vereador e candidato, pode divulgar a conquista de recursos de emenda parlamentar de deputados? São os vereadores lá da base que fazem essa intermediação e se eles podem divulgar esse tipo de conquista. Aqui não fala o período, se é pré-campanha ou campanha eleitoral, mas já fala dos dois. O vereador, enquanto vereador, né, mesmo ele estando na pré-campanha, está dentro da capacidade jurisdicional dele, de vereador, da atividade de vereador dele, a divulgação de atos parlamentares e coisas que ele conseguir durante o mandato. O que tem que cuidar sempre é com o direcionamento disso. Por exemplo, veio uma emenda e foi direcionada para um hospital A ou B. E ele divulgar lá na campanha que ele está dando aquele dinheiro. Não, então o que ele fez foi viabilizar via emenda com um outro deputado aquela verba, mas não que ele está dando aquele dinheiro. Então, sempre tem que cuidar com o enfoque quando da divulgação, porque é tudo questão de interpretação, né? Pode ele ter feito tudo certo, mas se ele divulgou de uma forma errada, aí ele pode se complicar. Tá. Uma questão do Tiago, que já foi colocado pela doutora Gabriela, então eu retorno com ela, só para reafirmar aqui, se ele pode patrocinar divulgação de um vídeo na pré-campanha, né? A senhora já tinha abordado sobre isso, mas de repente rememorar isso, e o que ele pode patrocinar neste momento? E no momento da campanha, se patrocinar demais vídeos, o Facebook pode bloquear a minha página ou não, seja algo mais ou menos complexo aqui, mas só rememorar aquilo que a senhora já tinha dito sobre esse tema. Então, o Facebook, ele pode bloquear, sim, o conteúdo, né? O Facebook, ele faz essa análise de conteúdo, por exemplo, divulgação de fake news, o Facebook desativa a conta mesmo, tá? Divulgação de material calunioso ou que exponha imagens, enfim, que vede alguma regra constitucional, o Facebook derruba sim. Agora, quanto ao impulsionamento, é aquilo que a gente já tinha colocado. Se não tem nada a ver com matéria política, se não tem nada a ver com matéria eleitoral, não teria esse problema. Agora, se a gente começa a tratar de matéria eleitoral, de divulgação de pré-campanha, a gente tem, além do cuidado com o gasto, tem a vedação. Eu não digo que assim, tu não poderia impulsionar, teria que ter um extremo cuidado para impulsionar matéria, por exemplo, e aí a questão de interpretação, porque o TSE tem toda essa discussão, não tem uma matéria ainda clara. A gente vai começar a ver depois nos julgamentos o que ele considerou que podia e que não podia, mas aí já é tarde, né? Aí
aí o urso já tomou conta do negócio, já derrubou a campanha. Então, por exemplo, uma manifestação de pré-candidatura. Isso, para mim, não pode ser impulsionado. Por quê? É uma divulgação da tua... Tu tá fazendo campanha eleitoral aí. Já. Se tu divulga a tua manifestação de pré-candidato, aí, para mim, isso daí tu já vai se encrencar. Mas, por exemplo, se tu publica um material de vendas teu ou algo relacionado com a tua vida comum e tu quer impulsionar isso, para mim não teria problema nenhum. E aí, quando a gente entra no meio termo, um conteúdo político, porém não ligado à candidatura em si, por exemplo, uma crítica ao atual prefeito, um conteúdo político da cidade ou nacional, algo, uma declaração tua quanto a uma polêmica, que não mencione a tua candidatura. Poderia ter um impulsionamento, mas a gente já entra no efeito que esse impulsionamento vai gerar. A gente vai ter que ter uma análise disso. Aí a gente vai ter que ter análise de valor, quantas pessoas atingiu, se ele colocou em grau de disparidade com os outros candidatos. Aí tu já entra para o crivo. Se não tem matéria eleitoral, tu nem é analisado. Agora, se entra em matéria eleitoral, aí tem essas escadinhas de análise. Muito bem, doutora Cláudia, nos chega um assunto aqui e nós estamos encerrando, nosso tempo está praticamente esgotado. Crowdfunding, financiamento coletivo, na eleição de 2020, o procedimento, como funciona? Se a senhora puder, de forma bem rápida, nos trazer alguns elementos a respeito disso, que é um tema interessante também. Bom, primeira questão é tomar um cuidado na escolha da empresa que vai fazer esse serviço. Ela tem que estar devidamente autorizada, né, homologada pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem que ser esse rol dessas empresas que estão homologadas. A segunda questão é que desde o dia 15 de maio pode estar fazendo essa vaquinha virtual, né? Então, desde então, só que esses recursos elas só vão ser repassados para o candidato a partir do momento que ele tiver o registro, né, um CNPJ, uma conta bancária, até para que tenha essa transferência de valores. E o cuidado que o candidato tem que ter é na escolha dessa empresa, porque há muita diferença nas taxas de administração. Então, tem uma variação que chega a 15%. Né? Então, esses são os cuidados, porque essas taxas acabam impactando, né, na prestação de contas, porque elas têm que ser incorporadas também, então esse é o cuidado, né? A partir do dia 15 de maio já poderia ter sido contratado, empresas devidamente homologadas pelo TSE. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa live de hoje, o tempo está estouradíssimo, né? Ultrapassamos aí quase 1h30 de live, né? Audiência, eu sei que a audiência está sedenta aqui. Se eventualmente ficou alguma questão aqui não respondida, né? Depois a Escola do Legislativo vai fazer o encaminhamento das respostas, né? As meninas estaremos à disposição de responder qualquer questionamento que ficou pendente eventualmente aqui. E então, eu já passaria de imediato, doutora Gabriela, para as suas considerações finais para nós encerrarmos, então, essa live de hoje. Então, eu queria agradecer a oportunidade novamente, né, a todos os parceiros da escola que sempre estimulam que se faça esses eventos e buscam sempre mais informações. E esse é o princípio da coisa, né, é que cada vez se busque mais informações para que se cometam menos erros nas campanhas eleitorais. Então, o que eu tenho de dica para as campanhas e para o eleitor principalmente, fiquem atentos às informações, busquem conhecer os candidatos, e para os candidatos, busquem profissionais adequados, e conhecimento também é fundamental para que não sejam prejudicados mais adiante, depois de terem feito toda uma campanha que a gente sabe quanto é exaustiva, quanto expõe toda a família, e quanto toma conta da vida do candidato. Então, todo cuidado é pouco. Doutora Cláudia. Bom, uso as palavras da Gabriela também, agradecer a escola, o Paulo, o Jussier, o Gustavo Serpa, nosso querido amigo e colega advogado, né, deputada Marlene, presidente Júlio, toda a oportunidade, toda essa troca de experiência, ao pessoal da UCAV também, né, todos os municípios, né, que compõem, né, muito obrigada pela audiência, e a dica que eu deixo é: contratem profissionais especialistas da área, vamos fazer uma campanha limpa,
né? Vamos cuidar com o que a gente repassa para frente, o conteúdo, porque isso só prejudica a democracia e nós precisamos ter eleições limpas. Então, essa é a dica que eu deixo. Obrigada a todos de coração. O nosso mediador Mauro, né, que é o nosso decano aí, nosso advogado eleitoralista aí de gabarito nacional. Então, obrigada pela condução dessa live. E obrigada, Gabi, minha querida amiga. Obrigada a todos. Muito bem, então nós chegamos aqui aos finalmente, agradecemos demais a audiência de hoje. Tem até um ponto aqui, a Cleimar nos deixa aqui, que este tema é um tanto confuso, né, o impulsionamento, que mereceria uma live específica sobre isso. Quem sabe, né? Fica aí a dica para a Escola do Legislativo, quem sabe numa outra oportunidade, fazer uma live especificamente sobre só propaganda, então, e tratando dessas questões das redes sociais, impulsionamento e etc., que efetivamente... Agora, no período da pré-campanha, eu diria o seguinte, aquilo que já disse a doutora Gabriela, tenham cuidado, melhor não fazer. Se fizerem, tem que saber que tem limites importantes a serem observados, principalmente em relação à questão de gastos e etc. Então, isso é preciso ter muito cuidado em relação a este tema. Já lá na campanha, a situação é um pouquinho diferente, né? A possibilidade ou não de fazer impulsionamento por parte de pessoa física, e nós sabemos que pessoa física que não é candidato não pode fazer impulsionamento no período da campanha eleitoral. De qualquer forma, realmente é um tema que merece uma dedicação específica sobre isso, e a escola aqui já nos informa que vão pensar nesse tema, e quem sabe uma data aí. Então, eu aproveito para agradecer demais a Escola do Legislativo pela sua direção, todos os servidores, todos os colaboradores, e também a UCAV, né, a nossa parceira neste evento de hoje, que nos abriu as portas para adentrarmos aos lares e aos locais de trabalho de todos os partidos, pré-candidatos, de todas as pessoas, enfim. Deixar um abraço aqui ao nosso amigo Zé Alexandre, que nos acompanhou durante todo esse tempo aqui na live, a audiência privilegiada, Murilo, enfim, a todos os que estiveram conosco, Leandro, Cleimar, Daniela, Valéria, a todos os que estiveram conosco na tarde de hoje, mais uma vez. Muito agradecido pela oportunidade de estarmos aqui hoje, muito obrigado à Escola do Legislativo, muito obrigado à UCAV e todas as câmaras a ela associadas, né, por esta oportunidade. Esperamos que efetivamente tenhamos contribuído um pouco aqui, né, para este tema, que é um tema tão tormentoso, né? Passamos aqui de forma muito rápida, digamos assim, né, sobre as fases, digamos, do processo eleitoral, nas diversas fases do processo eleitoral. A sugestão aí já está em análise para que a gente possa, então, fazer pontual agora, né, outros profissionais possam aqui acompanhar e fazer, quem sabe, lives sobre temas pontuais. Como eu disse, eventuais perguntas, questões que não foram respondidas neste momento, a Escola Legislativa nos encaminha e a gente encaminha a resposta a todos, então, para que todos tenham ciência aqui e ninguém fique sem resposta. No mais, meninas, um prazer demais ter estado com vocês hoje aqui, foi uma satisfação enorme, vocês abrilhantaram este evento. Aqui está a presença feminina, uma cota bem generosa aqui em relação às mulheres, né, preenchida a cota aqui, e, enfim, tivemos um grande evento na tarde de hoje. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até a próxima oportunidade.